Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela TV Com Brasil e pela TV Grandourados. Nossa gratidão ao Rubens, nosso diretor, e toda a equipe da TV Grandourados na produção desse programa e a TV Com Brasil na transmissão deste programa para todo o nosso território nacional. Você que nos acompanha de toda parte do Brasil, nossa gratidão pela sua companhia, pela sua audiência. Aquele convite especial para você vir conhecer o estado do Mato Grosso do Sul. Um dia você vai vir aqui com a sua família conhecer esse estado e vai lembrar, olha, foi o programa lá com o pastor Ildemar, o programa Mato Grosso do Sul em Foco, pela TV Grandourados, acompanhei pela TV Com Brasil, que me fez o convite para ir ao Mato Grosso do Sul, conhecer aquele belíssimo estado, e valeu a pena conhecer o estado do Mato Grosso do Sul. Fica o convite para você e a sua família. E hoje eu quero dar aqui um foco na nossa capital do Mato Grosso do Sul, que é Campo Grande. Campo Grande é uma capital extraordinária, não tão grande, cerca aí de quase 1 milhão de habitantes, mas ao mesmo tempo acolhedora, linda, com muitas atrações para você e a sua família, tá bom? E depois conhecer também o interior do estado, toda a nossa região de passeio aí pelas bandas do Pantanal e de Bonito também, nossos campos produtivos, enfim. Venha conhecer o estado do Mato Grosso do Sul, coloque aí na sua agenda e o convite está feito, tá certo? E olha, hoje não sai daí, nós queremos falar um pouquinho sobre o mistério do Evangelho, a sabedoria de Deus e a sabedoria do homem. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para tratar deste assunto tão precioso. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Hoje o programa Mato Grosso do Sul em Foco vai ler para você e meditar contigo sobre o mistério do Evangelho, onde nós vamos aprender sobre a sabedoria de Deus e sobre a sabedoria humana. O texto que nós vamos ler é de 1 Coríntios, capítulo 1, os versículos 26 a 29, onde lemos assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Esse texto é maravilhoso, como que Deus é sábio em todas as coisas. Paulo está escrevendo aqui uma carta para a igreja de Corinto. Esta igreja, ela é uma igreja que deu muito trabalho para Paulo. E eu sou pastor também, eu sei quanto que é difícil passar pelas coisas que Paulo passou nesta igreja de Corinto. Primeiro, ele pregou ali na sua segunda viagem missionária, e na década de 50 do primeiro século, e nasceu ali esta igreja, na cidade de Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade muito importante da região da Macedônia. Então, era uma cidade brilhante, portuária, de uma economia vibrante, uma cidade próspera.
as pessoas ali em Corinto valorizavam muito a filosofia, o saber humano, e era tanta discussão ali em Corinto sobre a sabedoria do homem, a sabedoria de Deus, né? Mas eles gostavam de ouvir os grandes oradores, belos discursos, cultivavam a cultura helênica, bastante acelerada, bastante importante para o contexto das cidades da época, e isso causou também para Paulo um certo problema, que eles começaram a ficar divididos entre si lá dentro da igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, que é Pedro, e outros diziam, nós somos de Cristo. Então a igreja estava dividida entre quatro facções ali, ou quatro grupos, né, melhor dizendo, e exatamente pela preferência com aquelas pessoas ou com as doutrinas que proclamavam, enfim. Mas eles estavam divididos, a verdade é esta. E Paulo, ele começa esta carta dele exortando a igreja à unidade, porque a unidade do corpo de Cristo nunca pode ser quebrada por fragmentos, preferências humanas. Então Paulo vai falar muito sério com os irmãos, olha, eu fui informado que há entre vocês divisões, uns estão dizendo que é de Paulo, outro de Apolo, outro de Pedro, outro de Cristo. Olha, acaso o Cristo está dividido? Acaso eu prego uma mensagem em Apolo outro e Pedro outro? Não, nós pregamos o Evangelho, nós pregamos a Cristo. Às vezes temos um estilo diferente, até hoje assim, você olha na internet, as pessoas vão lá e falam, eu quero ouvir um pregador aqui, eu quero ouvir o reverendo Hernandes, né, tão ouvido pela Igreja Evangélica Brasileira, reverendo Hernandes Dias Lopes, e gosta do estilo dele, um expositor bíblico, um pregador, um grande, um homem eloquente. E outros falam, não, mas eu gosto mais de ouvir o reverendo Nicodemos. O reverendo Nicodemos é mais expositor, ele, enquanto um é mais pregador, outro é mais mestre, expositor, ele aprofunda mais nos textos bíblicos, traz explicações tão avantajadas, mas o Evangelho é o mesmo. Paulo está dizendo, acaso Cristo está dividido? E aqueles que se diziam, eu não sou de Paulo, nem de Apolo, nem de Cefas, eu não sigo o homem, eu sigo a Cristo, eram chamados espirituais, eram os mais problemáticos. Então você vê que a unidade da igreja é algo que todos precisam de preservar. E a sabedoria de Deus nos mostra que há uma unidade em Cristo, que todos nós devemos nos inclinar a Cristo para recebermos dele graça, herança, salvação. Então, quando Paulo viu a igreja dividida, aquilo causou nele, obviamente, não admiração pelaquela igreja, mas uma repulsa por aquele tipo de movimento humano dentro do corpo de Cristo e atacando a unidade do corpo de Cristo. Então, ele vai apresentar a verdadeira mensagem da cruz. E ele começa no versículo 18 dizendo assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, não, ela é o poder de Deus. A mensagem da cruz, ela é o poder de Deus. E quando fala a mensagem da cruz, ele está se referindo à humilhação de Cristo lá na cruz. Ele está falando daquela cena cruel, humilhante, deplorável de Cristo lá na cruz, levando sobre si toda a podridão do nosso pecado, toda a culpa do nosso pecado, aquela cena aos olhos humanos horrorosa, triste, dura, difícil, o escárnio, a ignomínia, o desprezo com Cristo ali. Então, muitos em Corinto falavam assim, não, nós queremos um evangelho mais poetizado, um evangelho
mais enfeitado. Essa mensagem da cruz, ela é muito terrível. Essa mensagem da cruz, ela é muito humilhante. Nós queremos algo que enaltece e não que humilha a mensagem do Evangelho. E Paulo fala, não, a palavra da cruz, ela é muito poderosa, ela é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, porque o próprio Deus disse lá no profeta, e aqui é uma referência de Paulo ao profeta Isaías, no capítulo 29, quando ele diz, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. A mensagem da cruz faz isto, ela atenta contra a sabedoria dos sábios. A sabedoria dos sábios fica perdida nessa mensagem da cruz, porque ela esvazia o homem de toda vaidade, ela esvazia o homem de todo orgulho, de toda soberba, a ponto dele perguntar, onde está o sábio, onde está o escriba, onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? A sabedoria do mundo é uma sabedoria confusa, e as pessoas dizem, não, cada um tem a sua verdade, é fragmentado, enfim. Então, Paulo fala assim, olha, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu pela sua própria sabedoria, ou seja, não é por uma investigação, uma pesquisa em livros, que você vai adquirir essa sabedoria, mas ela vem da parte de Deus. Então aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria, e Paulo diz, mas nós pregamos a Cristo crucificado, e esse Cristo crucificado é escândalo para os judeus, é loucura para os gentios, mas para os que são salvos, tanto judeus quanto gentios ou gregos, ela é a sabedoria de Deus, ela é o poder de Deus, porque nós pregamos o Cristo crucificado. Mas para todos os que são chamados segundo a graça de Deus, ela é o poder de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então observa que Paulo está fazendo aqui uma comparação entre a sabedoria deste mundo e a sabedoria que vem de Deus, manifestada lá na cruz de Cristo. A loucura da pregação, a loucura do Evangelho, a humilhação, o esvaziar-se de Cristo naquela cruz. A sabedoria humana não consegue entender isso, fica confuso e fica confusa diante deste episódio da cruz. É por isso que o texto vai seguir dizendo, olha, reparai na vossa vocação. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para continuar aqui esta programação. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Olha, você está ligado aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco, pela TV Com Brasil e pela TV Grandourados. Nossa gratidão aqui ao Rubens e toda a sua equipe, a Roseli, toda a equipe da TV Grandourados, é o nosso diretor, e também a TV Com Brasil, por onde esta programação está sendo transmitida e chegando até você, a sua casa. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Vindo ao Mato Grosso do Sul, venha conhecer a cidade de Dourados, venha conhecer a Igreja Presbiteriana do Brasil em Dourados, a Igreja Central de Dourados. Teremos a alegria de recebê-lo ali, acolhê-lo bem e mostrar esta nossa bela cidade de Dourados, aqui no interior do Mato Grosso do Sul. E você, de todo o Brasil,
o convite está feito para vir conhecer o estado do Mato Grosso do Sul, tá bom? E hoje nós estamos falando sobre a sabedoria de Deus, o mistério do Evangelho, a sabedoria de Deus manifestada na cruz de Cristo. Normalmente, os gentios, no mundo helênico, onde Paulo escreve esta carta, especialmente aos coríntios, a cidade de Corinto era uma cidade, como já dissemos, que gostava de glória, gostava de coisas gloriosas, belas. E de repente Paulo vem e fala assim: olha, a mensagem da cruz, que é humilhante, que esvazia o homem de todo orgulho, de toda vaidade, porque ele vai ter que olhar para um crucificado. É uma loucura isso. Aquele homem forte, cheio de força, de vigor, mas que não tem sentido a sua vida, ele vai ter que olhar para um crucificado para encontrar sentido para a sua existência, para encontrar salvação para a sua vida, para encontrar esperança para o seu futuro. É loucura isso, fala a verdade. Paulo está falando, a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Mas a beleza da cruz de Cristo é a salvação que vem dela para nós. Uma salvação que com toda a glória humana você não pode conquistá-la. Então, o glorioso, o mais glorioso dos homens, o mais exaltado, o mais famoso, o mais rico, não tem esta. Todos aqui se igualam. Essa loucura da cruz de Cristo, você tem que olhar para um crucificado para você ser salvo. Não é loucura isso? É loucura. É por isso que Paulo está falando, a mensagem da cruz é loucura. E aqui Paulo faz uma lista muito interessante para dizer o seguinte, que a elite pensante de Corinto não entendeu o mistério do Evangelho, o mistério da graça de Deus, o mistério da cruz de Cristo, o mistério de um homem sábio ter que esvaziar de si mesmo e olhar para um crucificado, humilhado, chicoteado numa cruz, pregado para que ele encontre salvação, paz para a sua alma, refrigério para o seu coração. É loucura, é loucura. Então Paulo vai falar assim: irmãos, reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados entre vós, não tinha entre eles, eram irmãos simples, muitos sábios, nem muitos de nobre nascimento, nem muitos poderosos. Então Paulo classifica a elite pensante de Corinto em 3 categorias: os sábios, que é uma relação com a filosofia, talvez alguns filósofos ali, não é? Então são os sábios. Reparai na vossa vocação, não foram os sábios chamados para vir tomar assento na mesa do reino de Cristo. Esses sábios ficaram de fora. Também não estão aqui, uma segunda categoria, os poderosos. Quem são os poderosos? Talvez uma referência aos grandes líderes políticos do Império Romano. O Império Romano era um império poderoso, e onde tinha um procônsul, onde tinha ali era uma hierarquia complexa, né? Por isso que o imperador exigia adoração, porque para lidar com uma hierarquia complexa dentro de um império não deve ser fácil, mas cada um tinha ali o seu grau de importância dentro daquela estrutura do Império Romano, e o imperador acima de todos, depois vinham os governadores, prefeitos, procônsul, cônsul e é por aí afora. Então Paulo fala assim: olha, não foram também muitos poderosos, não tem aqui assento na mesa do reino de Deus, nem os sábios. Olha que ele vai dando algumas categorias aqui da elite pensante de Corinto: nem os poderosos e nem os ricos, ou seja, os de nobres nascimento. Não está aqui elite pensante de Corinto. Deus não escolheu, reparai na vossa vocação,
que Deus não separou para ele essas pessoas. Se quisesse, ele teria feito, porque a sabedoria de Deus é muito maior do que a sabedoria dos homens. Mas ele fala, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, o crucificado. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo exatamente para envergonhar esta elite pensante, para envergonhar os sábios. Ele diz mais aqui, ó, ele escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. É o crucificado. Então, reparar isto, coloque observação nessas coisas. Nem sempre a elite pensante, ela vai estar associada ao caráter do reino de Cristo, porque Deus ocultou a sabedoria dele, desta elite pensante. Eles têm a sabedoria deste mundo, e nisso eles são muito bons. Nós temos que elogiar aqui a sabedoria desses sábios, desses de nobre nascimento, desses poderosos. Eles são muito sábios para este mundo, mas eles não têm nenhuma relação com o mundo vindouro, com o reino de Cristo. Então Paulo fala assim, reparai na vossa vocação, não foram escolhidos entre vocês esses sábios de nobre nascimento e nem os poderosos. Pelo contrário, Deus escolheu as pessoas simples, fracas deste mundo para envergonhar os sábios, os fracos para envergonhar os fortes, os incultos e as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, a fim de que ninguém se vanglorie na presença do Senhor. Então ele escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie na presença do Senhor. Se você quiser se gloriar na presença do Senhor, glorie-se em Cristo, glorie-se em Deus. Olhe para Cristo, onde você vai ter salvação e vida eterna. Olhe para o crucificado. Pela sabedoria humana, por melhor que seja a investigação do homem, ele não vai alcançar este padrão da sabedoria divina, que essa sabedoria, ela só é reconhecida quando Cristo vem habitar o coração humano. E a Bíblia diz que em Cristo habitam todos os tesouros da sabedoria. Isso é maravilhoso. Então, quando Cristo habita o coração, seja aquela pessoa simples, fraca, até às vezes com debilidades mentais, mas Cristo veio fazer morada no coração dela, ali habita todo o tesouro da sabedoria. Quem tem Cristo tem no coração todos os tesouros da sabedoria, tem o discernimento espiritual, da graça de Deus, do Evangelho. Olha para o crucificado, que é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos ali, naquele sacrifício humilhante, olhar para Cristo, lembrar que Ele morreu na cruz para nos salvar, ressuscitou poderosamente no terceiro dia, não está mais no madeiro, agora está no seu estado de exaltação, e que a sabedoria divina se manifesta nele, para termos uma visão mais ampla deste universo, termos a cosmovisão correta do senso da realidade, das coisas à nossa volta. Isso é uma sabedoria que vem de Deus. O inquiridor do século, ele vai estar sempre buscando essa sabedoria, e quanto mais ele busca, mais ela foge dele, porque somente em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria, e eles rejeitam a Cristo. O texto vai dizer mais à frente que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque elas são loucuras, e não pode aceitá-las porque elas se discernem espiritualmente, e se não tiver o Espírito de Deus, não tem a sabedoria de Deus. Clame ao Senhor neste momento, peça a Cristo que venha habitar no seu coração e te dar todos os tesouros da sabedoria que o mundo inteiro não poderá te dar.
Nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir o programa. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Olha, chegamos aqui no momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco. Muito obrigado pela sua companhia. E é uma alegria poder levar a palavra de Deus até você. Creia em Cristo como seu Salvador, se você quiser ter uma esperança e a vida eterna. Vamos orar, vamos falar com Deus. Ó Deus querido, nosso Pai eterno, muito obrigado pela sabedoria que vem da cruz de Cristo. Sabedoria esta que o mundo inteiro não pôde conhecer e não poderá conhecer. Ó Deus, eu louvo o Teu nome, eu exalto o Teu nome pela bênção de estarmos aqui agora, trazendo a palavra do Senhor aos nossos corações, trazendo vida, esperança, paz, refrigério. Venha o Senhor mesmo habitar no coração daquele telespectador que está agora nos ouvindo a mensagem da cruz, que é loucura diante dos olhos do mundo, mas é loucura para os que se perdem. Para nós que somos salvos naquele sacrifício da cruz, nós não nos envergonhamos da cruz de Cristo. Ela é a nossa glória, ela é a nossa alegria, nossa esperança, porque foi ali que o Salvador deu a sua vida por nós e nos resgatou para vivermos eternamente contigo. Bendito Senhor, bendita esperança. Dá-nos a bênção de compreendermos a palavra do Senhor neste dia. Eu oro com gratidão e louvor e oro pelos nossos telespectadores agora, cada um que nos assiste e nos ouve. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia aqui na TV Com Brasil e na TV Grandourados. Continue na programação deste canal.